Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos de volta com mais uma escola bíblica, hoje dando continuidade à lição de número 5. O tema dessa lição é Desafios à equipe de integração na igreja, ok? Algumas igrejas têm uma equipe, né? As igrejas maiores, elas têm um grupo de irmãos que estão ali com o propósito de integrar aqueles que estão chegando, seja novo convertido, seja ele um visitante, parente de um irmão da igreja, a serem introduzidos, né, no templo, ajudando eles a sentarem, auxiliando eles, né, a acharem um bom lugar, enfim, acolhendo essas pessoas para que elas se sintam bem recepcionadas e se sintam, como é que eu posso dizer, é, é, a palavra é acolhidas mesmo, né? No corpo de Cristo, tá? Dessa forma, aquele que vem à sua igreja, que vai à sua igreja, ele vai estar mais disposto, o coração mais aberto a receber aquilo que Deus tem para entregar para ele, com certeza, né? Quanto mais à vontade a gente está, mais fácil fica para a gente poder compartilhar daquilo que está acontecendo naquele lugar, seja na sua casa, né? Como é bom alguém chegar na sua casa e ouvir a frase, olha, sinta-se à vontade, aqui é como se você estivesse na sua casa, né? Ser recebido com um bom sorriso, né? Quando você chega na casa de alguém, bate a porta, que ela abre, dá aquele sorriso e às vezes, né, faz até aquela frase de exclamação, nossa, que bom que você veio, nossa, que saudade, nossa, que surpresa agradável. Não é legal isso? Então, esse é o princípio da equipe de integração. Fazer esta boa recepção. Mas antes da gente entrar no tópico de número 2 dessa lição, nós vamos orar. E eu quero lembrar você que não é inscrito, que se inscreva aí no canal, né? Se inscreva, clique no sininho, porque toda vez que nós tivermos um vídeo novo, você vai ser avisado. E você que já é inscrito, compartilhe, né? Com sua família, no trabalho, na escola, com os amigos. Vamos ser semeadores da palavra de Deus, ok? Então vamos orar. Pai, nós damos graças a Ti pela Tua bondade e misericórdia e pelo cuidado do Senhor para conosco. Nesse momento pedimos que nos dê entendimento, Pai, para que possamos aprender de Ti, que esta lição venha nos ajudar na nossa caminhada, no nosso crescimento, no nosso aperfeiçoamento, Deus amado, na vida cristã, para que possamos servir mais e melhor ao Teu reino. Abençoa-nos e esteja conosco. É o que nós te pedimos como corpo de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vamos lá então. Tópico de número 2. Disponibilizando a casa como instrumento de integração. No início da igreja primitiva, a comunhão nas casas era muito comum. Por exemplo, a casa de Marta, mãe de João Marcos, era um local de oração onde provavelmente os irmãos costumavam reunir-se para buscar a presença de Deus. Atos, capítulo de número 12, verso 12. A integração na igreja pode passar e deve pelos pequenos grupos, as células de estudo, de oração, ou mesmo aquelas usadas como estratégia de evangelismo e multiplicação, se a igreja os tem. Novos convertidos vão se sentir mais acolhidos em grupos menores. Mas é muito importante cuidar para não constranger essas pessoas com perguntas sobre suas vidas que possam causar desconforto. O processo de socialização nos pequenos grupos e, consequentemente, na igreja deve ser natural. Vamos lá. Nós começamos falando sobre a questão de usar a nossa casa, de ter a nossa casa, e isso acontecia, né, na igreja primitiva, como local onde o evangelho ele é difundido, né, onde ele é privilegiado, né? Falando na casa de Maria, mãe de João Marcos, onde provavelmente era um lugar de oração. A sua casa pode ser esse local, né? Algumas igrejas têm a estratégia de trabalhar em células, outras não.
mas isso não impede que a sua casa seja um local onde você possa estar convidando novos convertidos ou pessoas a quem você está discipulando, evangelizando, para tomar um café com você, comer um pão de queijo, um bolo, e ali vocês falarem da palavra de Deus, estarem estudando a Bíblia, estarem orando juntos, né? E não só as pessoas de fora, os membros da própria casa. Às vezes nem todos os membros da família são convertidos. Então você pode separar um momento com seu filho, seu esposo ou a sua esposa, ou um membro qualquer da sua família que ainda não foi alcançado pelo amor de Jesus Cristo, né? Que ainda não se converteu, e ter ali um momento com ele, né? De oração, de comentário a respeito de como Deus trata determinado assunto, né? Os pais estarem orando pelos filhos, o marido está orando pela esposa, enfim. A sua casa pode e deve ser esse local. Outra coisa aqui que a gente leu, falando sobre a questão do constrangimento dessas pessoas que estão chegando de novo, ou seja, os novos convertidos. É importante a gente ter esse cuidado com essas pessoas, porque muitas pessoas, eu quero aqui usar alguns exemplos, vêm de vidas destruídas, né? Pessoas que tiveram um passado, digamos assim, não muito feliz. Prostitutas, alcoólatras, drogados, pessoas que vieram do crime, né? Enfim, pessoas que têm um passado dos quais elas não se orgulham. Evita ficar fazendo questionamento, perguntas. Às vezes a gente faz por curiosidade e até de uma forma displicente para puxar a conversa. Evita perguntar para as pessoas que tiveram uma vida assim sobre o passado delas. Deixe-as à vontade para que elas, no momento oportuno, no momento que elas se sentirem confortáveis, elas vão abrir o coração e vão falar. Isso é muito importante, né? Às vezes você faz uma pergunta, por exemplo, uma esposa que sofreu violência doméstica, que apanhou do marido. Aí você vai perguntar sobre isso, tratar desse assunto com ela, às vezes na frente de outras pessoas, de irmãos, né? Ela pode se sentir constrangida, pode se sentir invadida, e aí isso pode fazer com que ela se retraia e até nem volte mais. Então é importante a gente ter cuidado com essas questões, tá? Para não constranger e não afastar aquela pessoa que está chegando, tá bom? Continuando aqui a nossa leitura. Jesus sempre esteve anunciando o evangelho do reino nas casas. Nossa, ficou alto, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Voltando aqui à leitura. Jesus sempre esteve anunciando o evangelho do reino nas casas. Visitou Zaqueu, fez refeição na casa de Simão, o que fora leproso também em Betânia. Esteve na casa de Pedro e era frequentador da família dos 3 irmãos em Betânia, Lázaro, Marta e Maria. Lá havia comunhão, refeição e ministração da palavra. Esse tem sido uma maneira de promover cuidado mais de perto por algum líder da igreja, especialmente nas grandes igrejas onde os pastores não conseguem atender a todos, né? Em algumas igrejas, o pastor não tem condições de atender todo mundo, porque é muita gente e ele não dá conta. Aí esse trabalho de fazer visita, de estar buscando manter essa integração da igreja é feito por uma equipe, por outros pastores, né? Por líderes de departamentos. Eu particularmente louvo a Deus porque eu tenho ainda condições de poder atender a todos os irmãos da igreja, de poder estar visitando, estar ali tomando um café, batendo um papo, orando junto, falando da palavra de Deus, né, na casa dos irmãos. E eu gosto muito desse contato físico. Eu costumo dizer isso, para mim isso é uma verdade. Eu gosto de gente, gosto de estar com gente, gosto de tratar com gente, apesar de gente ser complicado, né? Mas é assim mesmo. E é aprendendo a amar as pessoas que a gente aprende a respeitar as limitações, aprende a lidar com as suas dificuldades, a compreender às vezes atitudes que a gente não aprova muito, mas
que a gente tem que respeitar. Então, enfim, essa convivência, essa integração, essa comunhão, ela é muito importante dentro da igreja, entre a membresia, não é só do pastor para com os membros, com os irmãos, mas entre os irmãos, né? Você saber como está o seu irmão, o que ele tem passado, como ele tem vivido, conhecer a casa dele, conhecer os outros membros da família, que afinal de contas, nós nos chamamos de irmãos porque somos membros de uma mesma família. E família tem que manter-se unida, não é verdade? Então vamos lá, para terminar esse tópico de número 2. Treinamento de líderes, capacitação de diáconos e obreiros são fundamentais. Nossa denominação tem materiais importantes para esse treinamento. Princípios da nossa fé, AME, Amor, Multiplicação e Evangelismo, UMB, Editora Batista Independente, e o livro do Discipulado Bíblico, Editora Batista Independente também. Então, a Convenção das Igrejas Batista Independente tem um material relevante, né, e muito bom para estar capacitando obreiros a esse trabalho de integração, ok? Tópico de número 3. Integrar é resultado do esforço no discipulado. Integrar é adaptar alguém ou a si mesmo a determinado grupo de modo a sentir-se como um membro antigo ou natural dessa coletividade. É aquilo que eu falei lá atrás, né? Fazer com que a pessoa se sinta em casa, se sinta à vontade, se sinta se aquele lugar ali fosse dela, né? Fazer com que ela se sinta bem. Esse é o papel, né, desse grupo de integração. Esse é o papel de todo irmão da igreja, que deve ter essa preocupação de ser receptivo. Quem trabalha na equipe de integração tem que ter essa disponibilidade, ser receptivo, ser amável, estar sempre sorridente, estar sempre disponível, né, para atender as pessoas. Como eu falei, chegou alguém na sua igreja? Sorriso, estende a mão, ajude a procurar um bom lugar para sentar-se. Se o culto não começou, converse com ele, pergunte para ele como é que ele ficou sabendo da igreja, do horário do culto, se ele conhece alguém da igreja. Abra um diálogo com ele para que ele se sinta à vontade. Quando você pergunte o nome, eu acho que nome é muito importante. Quando você pergunta o nome de alguém, você demonstra interesse. E quando você chama alguém pelo nome, essa pessoa se sente respeitada, se sente... como é que eu posso dizer? Eu esqueci o termo agora. Ela se sente tratada com consideração, tá? É muito importante isso. Continuando aqui a nossa leitura. A integração faz parte de todos os segmentos da sociedade. Temos visto nesses dias de combate ao Covid-19 a integração entre o ministro da Saúde na pessoa do Luiz Henrique Mandetta com outros ministros, Economia, Justiça, Casa Civil, Cidadania, Relações Exteriores, etc., para juntos lutarem contra a pandemia. A entrevista coletiva diária mudou do Ministério da Saúde para o Planalto, evidenciando na prática essa integração. A lição foi feita na época ainda que o Luiz Henrique Mandetta era ministro, né? Mas não vem ao caso aqui essa questão. Lá a gente viu essa integração, né? O Mandetta procurando fazer isso, mas é interessante a gente perceber que a sociedade civil também se mobilizou, né? Para acolher, para integrar os mais carentes, os necessitados, os desvalidos, nessa corrente de cuidados uns com os outros para evitar a propagação do vírus, né? A gente viu nas favelas as associações levando álcool gel, máscara, dando direção, ensinamento, protocolo para as pessoas poderem se prevenir contra o contágio, né, e a expansão do vírus. Então houve, né, uma mobilização não só da parte do governo, mas também da sociedade civil. A pandemia trouxe algumas coisas, extraiu algumas coisas boas, né, do ser humano, e uma delas foi a solidariedade.
e também a lembrança de que todos nós estamos vulneráveis, que ninguém é super-homem, super-mulher, que ninguém tem privilégios mais do que o outro, né? Com dinheiro ou sem dinheiro, o vírus não fez acepção de pessoas, né? Morreram tanto pessoas pobres como celebridades, como pessoas de posição de prestígio, né? De importância, de poder. Então tá todo mundo no mesmo barco. A gente sempre tem que lembrar isso. Estamos todos no mesmo barco. Outra constatação importante é que integração e discipulado têm tudo a ver. A experiência de Áquila, Priscila e Apolo demonstram essa realidade. Apolo era um judeu de Alexandria, homem culto e conhecedor das Escrituras. Fora ensinado no caminho de Jesus e falava ousadamente do Senhor em Damasco, porém só conhecia o batismo de João. Áquila e Priscila convidam Apolo para ir até sua casa a fim de explicarem com mais exatidão o caminho de Deus. Ou seja, uma ação de discipulado. Não sabemos todas as coisas e sempre precisamos ouvir pessoas mais maduras que possam agregar novos ensinos, novos valores à nossa caminhada de fé. Ninguém deve trilhar sozinho a caminhada de fé cristã. Somos corpo e precisamos estar integrados uns aos outros. É importante a gente fazer uma observação aqui, né? Não existe ninguém mais e ninguém menos importante no corpo de Cristo, nem aquele que detém todo o conhecimento, né? Eu vejo muita gente se valendo, por exemplo, do conhecimento teológico, porque fez um curso de teologia, fez faculdade de teologia, ou fez um seminário, ou porque tem uma posição dentro do corpo de Cristo, como um diácono, um evangelista, um presbítero, ou mesmo até um pastor, a achar-se merecedor de algum privilégio ou achar que é detentor de algum conhecimento superior, alguma coisa nesse sentido. Olha, deixa eu falar para você. Nós fizemos, vamos lembrar, né, os membros da nossa igreja. Os jovens fizeram uma encenação na nossa igreja, onde cada jovem representava um órgão do corpo. E um era o coração, o outro era o fígado, o outro era o estômago, o outro era o olho, enfim. E um deles era o intestino. E eles estavam ali disputando para saber quem era o mais importante, porque o mais importante seria o líder. E aí o que aconteceu? Julgaram que o intestino não era tão importante. Nossa, o intestino, o trabalho dele é um trabalho sujo, hein? O intestino ficou ofendido e disse que não ia mais funcionar. Passado algum tempo, evidentemente, o corpo começou a sentir os efeitos do não funcionamento do intestino, começou a passar mal e os outros órgãos começaram a desfalecer por conta do não funcionamento do intestino. E aí perceberam o quanto ele era importante. Então, como nós somos membros de um corpo, cada membro, né, tem a sua devida importância, e quando nós respeitamos a importância do outro, e quando cada membro executa de forma eficaz ou de maneira adequada a sua atribuição, todo o corpo ganha e todos os membros ganham junto, né? Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos uns dos outros. O que eu sei não é mais importante do que o que você sabe, e o que eu faço não é mais importante do que o que você faz, e eu preciso tanto de você quanto você precisa de mim, e por isso nós estamos de mão dada, somos filhos do mesmo Pai, estamos em comunhão e caminhamos juntos. Amém? E eu não falo só da minha igreja, da igreja da qual eu faço parte, da qual eu sou pastor. Eu falo de toda a comunidade cristã, de todo o corpo de Cristo espalhado em todas as denominações, em todas as instituições religiosas cristãs. Todos são membros do corpo de Cristo, são irmãos em Cristo e devem viver em comunhão. Ok? Continuando aqui. Apolo quis seguir viagem para Caia e recebeu o apoio de Áquila e Priscila, que escreveram uma carta apresentando aos irmãos daquela cidade. Aqui vemos uma ação
de integração. Apolo foi recebido corajosamente debatia com os judeus na sinagoga a respeito de Jesus Cristo. Hoje, sem dúvida alguma, os meios de comunicação eletrônico, especialmente aqueles que proporcionam chamadas de vídeo, facilitou muito a integração e a prática do discipulado. Nesses dias de reclusão, em que nem ao culto podemos ir, as lives e os cultos online têm sido os instrumentos para que a igreja continue integrada, ouvindo seu pastor, recebendo informações sobre trabalhos, recebendo orações, etc. São, evidentemente, outros tempos. Tenho falado muito isso com várias pessoas. A igreja está vivendo um novo momento, a comunidade cristã está vivendo um novo momento. Os meios de comunicação, as redes sociais, a internet, a comunicação virtual, ela já fazia parte, e com a pandemia ela consolidou-se, né, nesse convívio e nessa relação do corpo de Cristo, né, nesses tempos, e ela veio para ficar, não vai mudar. Os cultos online não vão acabar, as ministrações online não vão acabar, as lives não vão acabar, né? Agora eu quero só lembrar uma coisa: isso não substitui a comunhão dos membros do corpo presencial na igreja. Não é para substituir, isso é complemento. É um outro meio que nós estamos utilizando para expandir a propagação do evangelho e para estreitar a nossa comunhão, né? A gente tem que entender que a rede social, a gente deve usar a rede social para nos aproximar e não nos separar, como alguns fazem, né? Tem gente que está tão presa à rede social que ele não mais tem tempo para conversar com os membros da família, porque ele está o tempo todo assim, teclando, está no Zap, está no Face, está no Instagram, né? E a pessoa que está do lado dele, ele está próximo do que está na rede social, mas está distante do que está do lado dele, às vezes o marido, a esposa, os filhos. Isso é muito preocupante. Então a gente deve tomar cuidado com isso. Agora, nós temos que tomar posse, sim. Esse é o meio que nós devemos utilizar para expandir o evangelho, para propagar a palavra, para estarmos mais próximos, para mantermos a comunicação mais aberta. Isso é fundamental. E isso não muda. Isso veio para ficar. A gente precisa entender isso, ok? Concluindo aqui, escreve Rick Warren em seu livro Uma Vida com Propósitos: amar deve ser sua real prioridade, seu objetivo principal e sua maior ambição. Amar não é uma parte boa da vida, é a mais importante. A Bíblia diz que o amor seja seu maior objetivo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Essa é a nova versão transformadora, tá? A igreja que acolhe, cuida, ensina e integra é uma igreja que ama. Tudo começa, caminha e finaliza a missão na expansão do amor de Cristo. Estamos juntos na busca dessa dimensão da vida cristã? Isso é um questionamento que você deve se fazer. Você tem trabalhado em equipe, está integrado no corpo de Cristo com esse propósito? Você tem sido canal de bênção, um canal para alcançar outras vidas, meio pelos quais outras pessoas têm chegado a Cristo, né? A sua contribuição no corpo tem tido esse propósito? A gente deve se preocupar com isso. Por quê? Porque o nosso chamado é para pregar o evangelho, ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos. A gente foi chamado para isso, né? Então a gente deve nos preocuparmos com essa nossa atribuição para saber se estamos desempenhando da maneira correta, ok? Que essa lição de hoje possa levar você a uma reflexão e uma busca maior desse compromisso que você tem com a igreja e com o corpo de Cristo, de ser alguém pelo meio usado por Deus para ser um meio para que pessoas venham a Cristo e se sintam integradas ao corpo, que sejam bem recepcionadas, que sejam acolhidas, que sejam amparadas, né, pela igreja, para que ali elas queiram permanecer e sejam alvos desse amor de Deus e recebam de Deus aquilo que Deus tem para lhes dar, ok? Vamos ficando por aqui.
comentários, você pode fazer aí embaixo, né, no local de comentários. Dúvidas você pode mandar um WhatsApp para mim. Enfim, estamos à sua disposição. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Não me esquecendo de se inscrever no canal quem não é inscrito, clicar no sininho quem ainda não fez e os inscritos compartilhando cada vez mais para que o Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas de Cristo possa alcançar mais vidas. Que Deus abençoe a todos. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.